Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate na rede CNT de televisão para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46 e para Campo Mourão e região pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, você vai acompanhar com a gente dois assuntos interessantes. Primeiro, vamos falar de terceirização. Olha só, a Folha de Londrina trouxe para a gente recentemente a votação dos deputados federais a favor e contrária ao projeto de terceirização. Para falar um pouquinho sobre essa questão da terceirização, do projeto que está sendo votado no Congresso Nacional, estará conosco o advogado Murilo Rosário, advogado trabalhista, que aliás é contrário ao projeto e vai dizer para você quais as preocupações que ele tem se for aprovado este projeto de lei com relação à terceirização. No segundo assunto, na segunda entrevista desta noite, vamos conversar com a vereadora e professora Estela Camata, que vai falar sobre educação. E também, a Folha traz para nós aqui, 1/3 das crianças do Paraná está fora da pré-escola. E a vereadora e professora vai falar para a gente dos desafios da educação na cidade de Cambé e também da revisão do Plano Municipal de Educação. Tudo isso após o nosso intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e um dos assuntos dessa noite é a terceirização. Você tem acompanhado nos jornais, também na televisão, na internet, a proposta que está sendo discutida no Congresso Nacional sobre a terceirização. E olha, os jornais têm dado uma manchetes, né? Por exemplo, aqui no Caderno Mercado da Folha de São Paulo, impasse adia a votação de terceirização mais ampla. E, inclusive citando aqui que a repercussão negativa nas redes sociais fez o PSDB mudar de apoio, apoiando a proposta para contrária. E também, a Caderno de Economia do jornal O Estado de São Paulo, Câmara proíbe ampliação dos setores terceirizados nas empresas estatais. E a terceirização, alguns são favoráveis, outros são contrários, e é algo que está mobilizando a opinião pública nacional. Para conversar sobre esse assunto, está aqui conosco o advogado, graduado pela PUC, especializado em Direito Empresarial pela Universidade Estadual de Londrina, Dr. Murilo Rosário, que tem escritório aqui também na cidade de Londrina. Murilo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Ótima noite, Luiz. Obrigado pelo convite mais uma vez. Essa proposta, Murilo, direto ao assunto, essa proposta de terceirização que está em discussão no Congresso Nacional, ela tem dividido opiniões, alguns setores dizendo que essa proposta vai permitir mais geração de emprego, melhor relação de trabalho, e outros preocupados com a questão dos direitos. Como que vocês têm avaliado, acompanhado essa situação? Luiz, inicialmente é preciso entender o que é terceirização, né? E a terceirização nada mais é do que o repasse de parte da cadeia produtiva a empresas terceirizadas. E o que esse projeto de lei, a PL 4330 de 2004, ela tem por objetivo? Ela tem por objetivo terceirizar indiscriminadamente a terceirização, seja ela na atividade meio, como é feito em algumas atividades hoje, como no setor fim, na atividade fim. Isso tanto na administração pública quanto no setor privado. Agora, a Câmara ela tem realmente se dividido. Alguns partidos liderados pelo PT e pela CUT, na verdade, eles são contrários, e o restante dos partidos, ou a grande maioria deles, eles estão sendo favoráveis a esse projeto de lei.
Eu, particularmente, apesar de saber muito bem disso, de não gostar muito do PT, dessa vez eu vou ficar do lado deles, ao lado do trabalhador. Você acredita que pode haver perdas de direito, a relação de trabalho, que já é uma relação conflituosa no Brasil, amparada por uma legislação que foi colocada de forma ditatorial, inclusive, no país? Essa relação pode piorar com o propósito de terceirização? Eu acho que, na verdade, vou ser bem direto, a aprovação desse projeto de lei, ele vai ser realmente um estupro aos direitos dos trabalhadores. E, na verdade, você vai colocar em xeque todas as garantias conquistadas pelos trabalhadores desde a edição da consolidação das leis trabalhistas. Quem defende a terceirização, na verdade, ela sustenta uma maior geração de emprego, um aumento na competitividade, uma otimização de recursos. Só que a gente tem que começar a ver que existem outras coisas por trás para a gente aumentar isso. Por que a gente não discute a questão da infraestrutura do país? Por que a gente não discute a questão da tributação no país? A gente vai discutir realmente o direito do trabalhador e o empresariado, ele quer o quê? Ele visa o quê? O lucro. Então, na verdade, o que vai acontecer? O trabalhador vai perder seu direito, o empresariado ele vai realmente lucrar mais. E é esse o objetivo. Agora, não existem estudos comprovando aonde vai haver na verdade, um aumento na geração de empregos. Na verdade, não vai haver. Isso tudo, desculpe a expressão, é balela. Isso tudo não vai existir. Isso me lembra até o ministro da propaganda da Alemanha nazista, que dizia na época, né, que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. E é justamente que a Fiesp e essas federações, elas estão fazendo, contando uma mentira, dizendo que nos últimos anos o Brasil gerou 10 milhões de empregos com a terceirização. Mentira! O que, na verdade, foi uma troca de trabalhadores efetivos de empresas privadas ou também de empresas públicas para essas empresas terceirizadas. Não houve uma geração de empregos maior por conta da terceirização. Isso é mentira. Murilo, onde você exatamente você sustenta que é uma situação bastante delicada para os trabalhadores? Onde especificamente você teme que os direitos trabalhistas sejam, com esse projeto de lei, sejam colocados de lado? Luiz, eu sou meio ruim em números, né? Por isso que eu trouxe uma cola aqui. Mas a questão, tem um estudo do Diese mostrando que o terceirizado ele fica cerca de 2,6 anos a menos no emprego, ou seja, isso gera uma maior rotatividade. Só fazendo uma aspas, qual é a empresa, o setor que mais terceiriza hoje? É o setor de call center. Vai perguntar para o funcionário do call center se ele está feliz com o emprego dele. Pelo que a gente vê no escritório, de forma alguma, né? Ele tem uma jornada terceirizada de 3 horas semanais a mais e ganha 27% a menos do que o contratado diretamente. Sem contar que, dos 10 acidentes de trabalho que acontecem, 8 estão em empresas terceirizadas. E pior de tudo isso é que 90% dos trabalhadores resgatados de trabalhos análogos à escravidão estão em empresas terceirizadas, que é o que a gente vê aí na mídia, que facção de costura, sabe aquelas empresas de costura, facções? Isso daí são trabalhos análogos a escravos e são todas terceirizadas, ou melhor, todas não, 90%. Mas importante para a gente esclarecer para os nossos telespectadores, o projeto em si, ele não tira direitos, ele não muda a questão dos direitos trabalhistas, ele não muda a forma como o patrão se relaciona com o empregado. A legislação é a mesma. Aliás, quem tirou direito foi a presidente, ao mexer, nós já falamos disso aqui numa outra entrevista. Verdade. Mas então, a preocupação de diversos setores, que você também tem essa preocupação, é que o incentivo à terceirização de uma maneira geral, isso vai trazer uma fragilidade para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho e, na minha opinião, também para o direito do trabalhador. E eu faço sempre uma comparação. Hoje, imagina que nós temos uma empresa e nós hoje precisamos de 1.000 trabalhadores para produzir o nosso produto, né? Se vai terceirizar, quantos trabalhadores nós vamos precisar? Dos mesmos 1.000 trabalhadores. E aonde o empresário ele vai lucrar mais? Tirando o salário do trabalhador, tirando o benefício do trabalhador, tirando o direito do trabalhador que foi conquistado desde a edição da CLT. A questão, a questão salarial, vamos colocar assim, hoje ela é regida por acordos sindicais, acordo trabalhista, ou por piso de categoria. Por exemplo, então vou dar um exemplo aqui, nós vamos montar uma metalúrgica aqui. Murilo e Luiz César montam uma metalúrgica, tá? Essa metalúrgica hoje, ela, pela atual legislação, ela não poderia terceirizar a atividade principal, ou seja, o metalúrgico mesmo, que vai lá e faz a solda, talvez ele não pudesse ser terceirizado. Poderíamos terceirizar o porteiro, a zeladora, o motorista que faz entregas,
mas o soldador, o metalúrgico não seria. Com a proposta do governo passa a ser também. Mas o metalúrgico não tem, de qualquer maneira, um piso salarial já estabelecido com o sindicato, ou o terceirizado não faz parte disso? Então, justamente, é a grande questão. Hoje a gente está, a mídia, ela está analisando essa questão do prisma individual, do trabalhador. E ela tem que, na verdade, analisar essa questão do prisma coletivo, do sindicato. Qual sindicato vai representar aquele nosso funcionário até então? O mesmo sindicato. E o terceirizado, qual o sindicato que é? Provavelmente não vai ser o mesmo. Imagina se nós, nessa mesma fábrica, nessa mesma metalúrgica, a gente vai ter um trabalhador efetivo nosso, ganhando um salário, R$1.000, R$1.200, e um terceirizado, que provavelmente ele vai ganhar menos, sem os mesmos benefícios da nossa empresa. Isso vai haver uma grande desigualdade dentro da mesma fábrica, da mesma metalúrgica. E quem vai representar ele? O trabalhador efetivo, a gente sabe quem vai, que é o mesmo sindicato. E o terceirizado, quem vai ser? Alguém vai montar um sindicato de funcionários terceirizados, mas que aí não tem uma categoria, não é uma categoria. Não tem uma categoria, e aí o que acontece? Perde a questão da representação sindical, onde os sindicatos eles pressionam o governo para melhorias, que nem aconteceu, essa questão da Dilma que a gente discutiu, essa medida provisória 660 e 661, que foi discutida agora no começo do ano, até a gente discutiu aqui, na verdade sindicatos, centrais sindicais pressionaram o governo, confesso que não adiantou muita coisa, mas enfim, eles representam os trabalhadores, então eu não vejo que vai ser bom para o trabalhador de forma alguma. Mas isso então, na tua opinião, não vai gerar emprego, porque na verdade nós também estamos começando a viver a questão do desemprego. Sim. O desemprego está aqui na capa dos jornais, o Giovanni mostra para a gente. Segundo a Folha de Londrina, em 3 meses, quase 1 milhão de brasileiros ficaram desempregados. Acreditar que a terceirização vai resgatar um pouco desses empregos seria uma falácia. Uma falácia, seria ingenuidade. Uma falácia. Veja só, hoje a maior corte de direito do trabalho é o Tribunal Superior do Trabalho. E deles, 19 ministros escreveram no dia 27, redigiram no dia 27 de agosto de 2013, uma carta ao CCJC, que é a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara, repudiando esse projeto de lei. Ou seja, se os próprios ministros, que entendem mais que eu, que você, de direito do trabalho, eles estão contra esse projeto de lei, eu acho que está na hora, Luiz, os nossos deputados terceirizarem um pouco o pensamento deles e começarem a dar ouvidos para esses nossos ministros. Será que não? Eles estão terceirizando, mas terceirizam na hora de pedir voto também. E um absurdo, sabe, é que em Londrina, nós somos, na verdade, nós temos 3 representantes lá, 3 deputados federais, o absurdo é que apenas um votou contra, que foi o nosso deputado Marcelo Bellinati. Eu não sou partidário dele, enfim. Agora, é isso que eu te falo. Dos 3 deputados, apenas um votou contra o projeto de lei, acho que alguma coisa está com a matéria aí. A matéria da Folha de Londrina está aqui, a matéria que foi da Folha Política, né, dizendo justamente dessa votação, né, dos 28 deputados paranaenses presentes à sessão da Câmara Federal, 17 votaram a favor e 11 votaram contra a matéria. É uma divisão, embora de um lado um pouco mais, mas é uma divisão que acaba acontecendo e que divide também o país. Com relação ao serviço público, existe hoje uma situação bastante difícil, prefeituras e outras esferas de governo também, enfrentando dificuldade na questão da contratação, até porque o serviço público só pode contratar mediante concurso e há casos de você abrir concurso, algumas prefeituras não haver interessados. Por exemplo, a área da medicina, pediatria, você não consegue contratar um pediatra para uma prefeitura hoje pelo salário que as prefeituras pagam. E pagar mais significa você criar uma questão de uma quebra de isonomia entre as várias categorias de uma prefeitura, por exemplo. Você tem um problema seríssimo. Tem havido aí algumas terceirizações nesse sentido, e prefeituras se movimentando até para terceirizar. Como que você avalia essa questão do serviço público? Mais uma vez, Luiz, eu sou absolutamente contra a terceirização na administração pública. Primeiro que o meu medo, que pode acontecer, o meu receio, é que exista um maior apadrinhamento. Imaginemos que vamos terceirizar, por exemplo, um hospital ou uma ala da prefeitura, ou um setor da prefeitura. O que acontece? Vai haver um maior apadrinhamento, e sem contar que isso é inconstitucional. Né? O artigo 37 da Constituição Federal, ele vaticina que a investidura de cargo ou emprego público depende de concurso público.
né? E, na verdade, o que está existindo, o que vai existir com o projeto de lei, realmente não vai ser isso. Ele vai passar a Constituição, ele vai ultrapassar o limite da Constituição e vai apadrinhar os nossos amigos de prefeito, amigos de deputado, amigos de vereadores. Isso não é bom nem para o trabalhador e não é muito bom também para a economia brasileira. A gente sabe muito bem disso. Mas a questão, por exemplo, da falta de mão de obra, muitas vezes, ou a falta de quadros para serem contratados. Há pessoas, por exemplo, advogados, que é seu caso. O advogado não quer trabalhar na prefeitura e cumprir uma jornada lá de 6, 7 horas diárias pelo salário da prefeitura. Mas aceitaria advogar para a prefeitura algumas causas, como se for cliente fosse. Não é uma situação também que acaba tendo uma rapidez, uma mobilidade maior na questão do trabalho? Acredito que sim, mas a gente tem que dar a origem do problema, né? Será que esse trabalhador, a prefeitura, ela não está conseguindo contratar advogado ou contratar médico em qualquer outra área por conta do trabalho ou do direito trabalhista ou por conta do salário que a prefeitura oferece? Na minha visão, é por conta do salário. A gente sabe disso. A administração pública, eu concordo com você, sem a terceirização do jeito que está hoje, ela está engessada. Isso sem sombra de dúvida. Com a terceirização, pode ser que dê uma modernizada tal. Agora, não existem estudos comprovando isso. E na prática também a gente sabe que é diferente, porque não esquecemos que vivemos no Brasil. E no Brasil, infelizmente, nós temos essa questão do apadrinhamento político. Empresas de economia mista, que não são estatais, 100% estatais. Quanto de apadrinhamento político a gente tem? Quanto cabide de emprego a gente tem? Imagina isso agora em todo o setor público. Eu vou dar uma sugestão. Petrobras que eu digo. Pois é. Bom, é um assunto que divide opiniões, o doutor Murilo aqui colocando a sua posição contrária, mas ao que parece, pelo andar da carruagem, a menos que haja uma posição da mesa diretora da Câmara e do Senado em engavetar o projeto, ele deve ser aprovado. Como fica daí para frente as relações de trabalho? Pois é, foi aprovado na Câmara, agora o texto ele passa para o Senado, e aí vai dar a nossa presidente Dilma sancionar ou vetar o projeto de lei. E sem sombra de dúvidas ela vai vetar. Eu não tenho dúvidas contra o veto da presidente Dilma. Que pode ser derrubado. Que pode ser derrubado. Mas eu nem sei se no Senado passa, viu, Luiz, essa questão. A gente sabe que é um tema bem discutido, e aí a gente tem de um lado o capital, né, que são os empresários, e de outro lado a gente tem o trabalhador, o social. E é uma discussão discutida desde a época da escravidão. Então é um tema muito delicado, e se for aprovado vai atingir, sem sombra de dúvida, todos os trabalhadores e todas as famílias brasileiras. Até porque todo mundo conhece, se não é terceirizado, conhece alguém que seja terceirizado. Imagina se for aprovado. O meu medo, Luiz, é que exista, na verdade, empresas vazias, sem funcionário algum, e que trabalhe com 3 ou 4 terceirizadas. Aonde a gente vai parar? Quem vai representar essa empresa? Qual vai ser a função social dessa empresa? A gente sabe que toda empresa tem uma função social. Qual vai ser a função social dessa empresa? Uma empresa sem funcionário, trabalhando só com terceirizado. E aí a gente entra naquela questão. E a cota de deficiente numa empresa terceirizada, será que vai existir? O menor aprendiz numa empresa terceirizada, será que vai existir? Eu acredito que não. Quer dizer, no final das contas, nós podemos, se aprovado o projeto, nos preparar para um acirramento da relação de trabalho entre patrões e empregados, e assim, a justiça do trabalho vai começar a ser mais procurada ainda. Eu acredito que sim, sem sombra de dúvida. E o pior de tudo, as execuções trabalhistas vão aumentar. Por quê? Eu, trabalhador, eu vou entrar contra a minha empresa terceirizada, que é a contratada, e a contratante. E aí se discute também na Câmara e no Senado a responsabilidade. Será que é de uma forma subsidiária ou de uma forma solidária? Será que essa empresa contratante vai realmente fiscalizar? Ela vai realmente eleger bem essa empresa? Eu acredito que não. Isso no setor público, a gente sabe que a fiscalização é bem mais difícil ainda. Quero agradecer a presença do Dr. Murilo Rosário, que é advogado trabalhista aqui na cidade de Londrina. Ele que tem escritório aqui, o M. Rosário, Advocacia e Consultoria Jurídica. E o telefone para contato é 3351-4982. Ele também é secretário da Comissão do Jovem Advogado, da Ordem dos Advogados de Londrina. Murilo, muitíssimo obrigado pela presença, pela informação. Uma ótima noite para você. Obrigado, Luiz. Ótima noite. Obrigado. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho, mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, nós já voltamos. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4.
Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização, na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Almeida, Almeida, servindo você todo dia. Almeida, Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate. O assunto agora é educação. E vamos falar de educação, até porque a educação está na pauta. E olha só, meu amigo, nós já falamos disso aqui também, mas o Giovanni mostra pra gente. 1/3 das crianças do Paraná está fora da pré-escola. E é claro, não estamos falando ainda de creche, né? Estamos falando de pré-escola. Os desafios da educação, os desafios dos gestores em conseguir dar educação de qualidade, dar condições de trabalho para os profissionais de educação e, ao mesmo tempo, universalizar esse atendimento, né, a todas as crianças, a todos aqueles que têm direito a essa educação. Para falar um pouquinho sobre educação, está aqui conosco a professora e também vereadora na cidade de Cambé, Estela Camata. Estela, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, Luiz César, boa noite ao Pauta em Debate e a todas as pessoas que nos acompanham. Esse desafio de colocar todas as crianças dentro, as crianças, vamos dizer assim, as maiores, já estão na escola há algum tempo, já é um desafio que está sendo vencido pela administração pública decorrer, no país. né? Mas agora as fases mais tenras, né, as crianças de uma idade menor, também necessitam, também têm esse direito de estar numa pré-escola e também num centro de educação infantil, que a gente chama popularmente de creche. Esse desafio faz parte de um grande conjunto de desafios e de medidas e de projetos e também de metas que são discutidas em cada cidade, em cada prefeitura, em cada conselho municipal de educação e também, é claro, a nível de país e a nível de estado. Você tem acompanhado essa discussão toda? Tenho, Luiz César. Primeiro, que eu estou em sala de aula, sou professora da rede estadual há 25 anos e hoje, como vereadora, também participo dos conselhos, né, do Conselho de Educação da nossa cidade, do município de Cambé, e tenho acompanhado muito de perto essas discussões, inclusive agora, no dia 15, na semana passada, nós tivemos um encontro onde foi definido vários fóruns setoriais onde nós estaremos fazendo a readequação do nosso plano municipal de educação. Porque o município de Cambé, é importante a gente esclarecer isso. No ano passado nós votamos e aprovamos o plano municipal de educação. E também é importante ressaltar que ainda nós temos no Paraná, no estado do Paraná, muitos municípios que ainda não aprovaram seu plano municipal. E isso é fundamental para que a gente possa ter, nos próximos 10 anos, né, uma política onde possamos preparar todo o orçamento, né, no sentido de atender esses desafios. E Cambé, ele já está numa segunda fase. Aprovou-se, depois de um longo estudo com toda a categoria da educação municipal, aprovou-se o Plano Municipal de Educação. Nós já estamos agora na readequação. E nós discutimos nesse último encontro com os conselheiros quais são os princípios fundamentais. E agora, que já iniciou, né, o encontro dos fóruns setoriais, onde eu gostaria de estar até citando quais são esses setores, né, que no dia 22/4 já foi o encontro de diretores, coordenadores, professores da educação infantil. Dia 23 foi o encontro dos diretores, coordenadores, professores do ensino fundamental e a educação integral.
Dia 29, agora, essa semana, nós teremos diretores, coordenadores, professores do ensino médio, educação de jovens e adultos. E dia 8/5, né, o próximo mês de maio, os representantes do ensino superior. Mas você pode questionar, mas não é o plano municipal, não está discutindo só o ensino municipal? Não tem como, né? Então a gente tem que articular com todas as fases para que a gente possa fazer até a adequação do município com relação ao Estado e à federação também. Quais são os pontos principais, Estela, que até de repente o nosso telespectador pode estar se questionando, mas aprovaram um plano o ano passado e agora já está no começo do ano fazendo uma readequação. Por que essa readequação e quais são os pontos principais que são colocados para a nova discussão? O importante é deixar bem claro que essa readequação ela é fundamental que aconteça. Nós não podemos aprovar um plano para 10 anos, até porque a lei muda, as obrigações, né? Também as cobranças que estão chegando até para o gestor do município, né, para o gestor do estado, elas também começam a ser cobradas e essa readequação é necessária que aconteça. E é fundamental para que a gente tenha sempre um plano bastante atual, né? Então vamos falar aí de alguns pontos ou os princípios fundamentais dessa readequação. Por exemplo, a erradicação do analfabetismo, né? Outra, a universalização, como você disse, de todo atendimento e que esse atendimento escolar chegue a todas as crianças, seja garantido a todas as crianças. A superação da desigualdade, que ainda nós temos aí um desafio muito grande, né? A humanização, a promoção dessa humanização, quer dizer, quais são as estratégias que serão criadas, né, e oferecidas para que isso efetivamente aconteça. A valorização profissional da educação, e aí a gente entra num ponto bastante cobrado hoje e que foi pauta até o ano passado a nível estadual, que é o direito garantido por lei do professor com 33% de hora atividade para suas atividades, né? Que seria muito bom que a gente esclarecesse isso. Até gostaria que você nos explicasse, para quem não é do ramo da educação, não é profissional, o que é todo mundo ouve falar na hora atividade. O que é exatamente isso? Bom, o concurso público, ele garante ao professor o concurso de 20 horas ou alguns profissionais que têm um concurso de 40 horas. Então, vamos falar de 40 horas. No meu caso, eu tenho 40 horas, o meu concurso é de 40 horas e eu tenho que cumprir 40 horas na minha escola, na escola onde eu estou efetiva. Alguns professores, ele divide em mais de uma escola, né? Esse ano eu consegui em uma única escola, que é o Colégio Estadual Atílio Kodato. E nessa escola eu cumpro as 40 horas. Mas como é que ela é distribuída? Dessas 40 horas, 26 horas eu estou em sala de aula, em contato direto com o meu aluno, né? Trabalhando conteúdo, avaliando. Dando aula, como a gente fala. Exato. Dando aula necessariamente. Isso, e o restante dessa carga horária, a complementação, que são as 14 horas, eu estou na escola, preparando, né, a minha aula, estudando, preparando outros materiais didáticos, atendendo pais, participando de encontros com discussões com professores da minha área, até para desenvolver um trabalho com outras áreas também. Corrigindo provas. Isso, fazendo aquela a correção história de levar prova. as provas para casa para corrigir, então vai acabar. Olha, eu vou ser bem sincera, alguns colegas até conseguem, eu ainda não consigo. As minhas 14 horas eu não consigo dar conta de todo o meu trabalho na escola. Eu ainda levo muito trabalho para casa. Por quê? Um exemplo, no meu caso, eu tenho turmas de primeiro ano, de terceiro ano de ensino médio, primeiro ano e terceiro ano de ensino médio, e também tenho algumas turmas de sexto ano. São conteúdos completamente diferentes um do outro, né? Na minha área, que eu sou formada em História e ministro aulas de História. Então, essas 14 horas, para todo esse universo, né, de coisas que eu tenho que fazer, eu levo ainda muita coisa para casa. Na sexta-feira mesmo, eu saí da escola com um bom pacote de provas para corrigir nesse final de semana.
E aí o Nelson ajuda você a corrigir, né? Ele fica bravo e vai dando nota baixa para os alunos. Não. Brincadeira à parte, mas é interessante a gente saber, até porque a gente não vive o lado do profissional da educação. E tudo isso, Estela, claro, é uma questão importante que está sendo discutida com cada empregador, com cada prefeitura, com cada governo do estado, no sentido também de dar ou não essa é a questão da hora atividade. Mas voltando um pouquinho à questão da universalização, a gente sabe que em Cambé há um grande esforço para construir diversos centros municipais de educação infantil. Até recentemente o jornal Cambé de Fato publicou, né, que a cidade inaugurou 4 creches em 6 anos e tem mais 4 creches praticamente para inaugurar. Mas ainda assim a fila vai acontecer, a demanda vai continuar existindo. Como que vocês trataram isso na readequação do Plano Municipal de Educação? Olha, é uma preocupação, até porque existe um TAC, né, assinado pelo prefeito, pela secretária, a Cláudia, nossa secretária, a professora Cláudia, e eles têm que, até 2016, atender toda essa demanda. Então, nós sabemos que é um desafio muito grande. Eu acredito que o prefeito, como muitas vezes a gente tem conversado com ele e também com a secretária nesse sentido, eles têm todo um estudo para que esse TAC seja cumprido e que em 2016 a gente possa estar aí atendendo, eu não sei, não posso te garantir, né, que 100%, mas eu sei que existe um trabalho, um esforço muito grande da gestão municipal do nosso município de Cambé para que isso possa acontecer. Como gestora, você também é vereadora, você acaba também ajudando na gestão da cidade. De um lado, a gente percebe a necessidade de várias questões da educação, mas boa parte delas envolvem também a aplicação de recursos financeiros. Quando você fala de universalizar o direito à creche de todas as crianças estarem no Centro Municipal de Educação Infantil ou numa pré-escola, que é a pauta também aqui que vem da Folha de Londrina, envolve construção de prédios, contratação de profissionais, envolve atendimento de pessoas, de crianças, e envolve também aplicação de recursos. Quando se fala em dar a hora atividade para o professor, ou seja, um professor que foi contratado para 40 horas, ele vai lecionar menos que 40, significa que alguém vai ter que estar no lugar dele. Vai ter que contratar outro professor para fazer as 14 horas ou um terço do horário que ele não vai estar em sala de aula. Sim, porque tudo o isso aluno... envolve dinheiro. Vocês têm como fechar a conta? Nós vamos ter dinheiro não só no governo do estado, mas nas prefeituras, especificamente para a educação, para fazer frente a todo esse desafio? Olha, é um desafio muito grande, até porque nós temos que ter outras preocupações também. A própria valorização do profissional, né, da educação. Então, quando você compara, isso tudo que você falou é um desafio muito grande para o gestor público. E por isso a importância em aumentar a arrecadação e o repasse também que vem, né, do governo federal para o governo municipal e o governo estadual na divisão aí, né, do bolo que a gente diz aí das arrecadações, dos impostos. Mas uma outra questão também é a própria valorização do profissional que está sendo discutida também nesse plano, porque os índices, eles têm que ser cumpridos, ou seja, existe uma lei, existe uma cobrança. E aí o gestor público, no caso do executivo, o prefeito, ele fica dividido em duas questões, em atender a lei e não descumprir uma outra lei que ele... Que baseia todo o trabalho dele, né? Que é a lei de responsabilidade. Então, ele fica ali, né? Diariamente, uma luta constante desse gestor em poder cumprir as duas leis. Então, as leis chegam e a cobrança vem de toda uma categoria, porque ele tem o direito dele adquirido, né? E eu como profissional da educação e como vereadora, a gente defende que essa lei tem que ser cumprida, mas ao mesmo tempo você tem esse outro lado, como vereadora, que você vê a luta do gestor municipal em conseguir atender as leis, os direitos desses profissionais, a valorização do professor, até porque a gente vive num país onde o professor não é valorizado como deveria, não é?
em todos os sentidos, até por uma questão cultural hoje, e, ao mesmo tempo, ele tem que se preocupar com a lei de responsabilidade. Então, realmente, Luiz, não é fácil. É uma conta que é difícil de fechar, mas a gente tem que lutar, o vereador também tem que ajudar a buscar empresas, né? A gente precisa buscar alternativas para aumentar a arrecadação do município, no sentido que a gente possa aí fazer todo um trabalho e fechando essa conta aí, que eu concordo com você que é muito difícil de fechar. É um desafio após o outro. Não, e na questão, meu amigo, a gente chama esse assunto até para você, porque quando você vai até no seu bairro, na cidade onde você está, e faz a matrícula da sua criança numa escola, seja um ensino fundamental, ou de uma pré-escola, ou você vai até a prefeitura e procura uma vaga em uma creche para você poder trabalhar, você talvez não saiba exatamente o que tem por trás disso tudo, e o trabalho que é feito, e a dificuldade muitas vezes em estender. Quando eu falo para você, olha, não tem vaga na creche, você não tem vaga na creche, mas por que não constrói uma creche, né? Pois é, estão sendo construídas em vários pontos do país as creches, mas a creche não funciona sozinha, ela funciona com profissionais que precisam de uma habilitação. Creche não é mais como era antigamente, um depósito de criança, né, Estela? Não, de forma Hoje creche nenhuma. é escola. Não, é formação mesmo. Eu tenho visitado as creches do nosso município, e a qualidade do material pedagógico que é oferecido para as nossas crianças realmente assim, de encher os olhos, vamos usar esse termo. Realmente você vê que há uma qualidade, há uma preocupação. Então, o pai hoje, ele pode ficar totalmente despreocupado. Quando ele deixa o filho dele na creche, o filho está sendo educado formalmente, né? Então, ele está recebendo educação de qualidade nas nossas creches. Então, por isso que o professor, ele vai estar sempre, é importante para ele essa valorização, porque em todos os locais, né, que você trabalha, todo funcionário, seja ele na rede privada ou na pública, o profissional, ele quer se sentir valorizado, né? E o que mais pega é, muitas vezes, essas questões. A salarial, que é uma questão que nós estamos sempre discutindo, não é? E a qualidade também que é oferecida para ele aonde ele trabalha. Tá certo. Bom, é uma discussão bastante interessante. Quero agradecer a presença da professora e vereadora Estela Camata aqui no Pauta em Debate. Estela, muitíssimo obrigado. Uma ótima noite para você. Obrigada, Luiz César. Uma boa noite a todos. Uma boa semana. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Um minutinho só, eu já volto. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização, na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construbloc. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Eu espero que você tenha gostado
das nossas duas entrevistas desta noite com o advogado Murilo Rosário e com a professora e vereadora Estela Camata. Dois assuntos interessantes, embora totalmente separados, mas que fazem parte da construção do país. Nenhum país do mundo é grande, chegou a ser grande, sem uma educação forte, sem investir na educação. E investir na educação, claro, virou aí inclusive jargão de campanha política, virou mote do governo federal, mas na prática quem investe na educação é você, meu amigo, é você, minha amiga, que paga também seus impostos. Impostos que são revertidos pelo prefeito da sua cidade, pelo governador do seu estado e também pela própria presidente da República em ações para estimular a educação e para melhorar a qualidade da educação. Entre elas, a contratação de mais professores, a melhoria de salários, a construção de escolas, de creches e tudo aquilo que realmente precisa no país. Por outro lado, a relação de trabalho que nós discutimos na primeira entrevista com o advogado Murilo Rosário. Uma relação de trabalho que no país há uma série de direitos, ou é um país que realmente o trabalhador tem muitos direitos, mas que volta e meia alguém tenta flexibilizar. É necessário mesmo a flexibilização? Murilo Rosário colocou, se você assistiu, frontalmente contrário ao projeto de terceirização, preocupado justamente com essa fragilização da relação de trabalho. Há quem diga que o projeto é interessante e há quem diga que o Brasil precisa estar mais dinâmico e que a relação de trabalho tem que ser um pouco mais suave, vamos usar um termo assim, para poder crescer o país. Será esse o caminho? De qualquer maneira, trouxemos duas entrevistas para você também formar a sua opinião. E é claro, deixamos o espaço aberto também para quem discorda dos pontos de vista que nós colocamos aqui, para você, meu amigo, e também para você, minha amiga. Quero agradecer imensamente a sua audiência, o carinho da sua sintonia, desejar uma ótima noite para você e para toda a sua família. Tudo de bom. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.